E aí, galera, hoje foi dia de apresentação no Ceará. Eduardo Barroca. Tudo aconteceu tão rápido, né? Saiu Gustavo Morínigo, entrou Eduardo Barroca, o novo técnico, esteve ali prestando já, concedendo já a sua primeira entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do clube. Foram muitos assuntos, os vídeos de análise das coletivas, de resumos, acabam ficando grandes, então vou tentar resumir o máximo possível para vocês. O Barroca começou agradecendo o Morínigo pelo trabalho, acha que vai utilizar muito do trabalho que o Morínigo fez por aqui, se mostrou feliz por estar no Ceará, admitiu que teve outras oportunidades de vir, que queria, mas que não poderia, porque nos momentos em que o Ceará o chamou, ele estava empregado e aí não poderia dirigir a equipe do Ceará. Antes, ele foi apresentado tanto pelo João Paulo, presidente do clube, quanto pelo Albeci Júnior. João Paulo Silva é presidente, Albeci Júnior é o diretor de futebol, o Juliano Camargo é o executivo de futebol, estava presente também, mas esses dois, o presidente e o diretor de futebol, o João Paulo e o Albeci falaram. E eu vou falar de uma parte importante que eles falaram, que foi o porquê da saída do Morínigo, o porquê da contratação do novo técnico, numa outra situação, porque lá para frente eu vou falar sobre uma questão que eu fiz, a pergunta que eu fiz, só tive direito a uma pergunta, cada um só teve direito a uma pergunta hoje, e o Eduardo Barroca acabou não respondendo, mas a gente vai conversar sobre isso já já. Sobre receber o time, né? Receber o Ceará, receber a direção técnica do time pertinho de uma decisão, ele acha que uma coisa tem que acontecer de cada vez. Não é comum, admitiu, chegar com uma decisão daqui a uma semana, é o caso do Ceará contra o Sport, na quarta-feira que vem, e prefere pensar na partida contra a equipe do ABC. Diz que não é que não estejam trabalhando para essa decisão, é que o foco tem que ser voltado para a próxima partida, entende ele, contra o ABC. Não é comum estar perto de uma decisão, mas depois dessa partida contra o ABC, aí ele pensa no Sport, aí pensa na decisão da Copa do Nordeste. Sobre o desafio de treinar o Ceará, o técnico Eduardo Barroca afirma que sempre ouviu falar da grandeza aqui interna do Ceará, de como ele era, e agora pôde comprovar. Entende que é uma grande responsabilidade que ele passa a ter e que o principal desafio, já foi avisado sim, é o acesso ao Ceará chegar ao final da Série B do Campeonato Brasileiro como uma das equipes que retorna à Série A deste mesmo Brasileirão. Sobre o elenco de profissionais que o Ceará tem, ele disse o seguinte, inclusive eu peguei as aspas ipsilíteres do que ele falou: vendo de fora, me agrada muito o grupo de jogadores e a forma como ele foi construído, disse o técnico Eduardo Barroca. Isso sobre o elenco, né? Sobre os atletas que hoje fazem parte do grupo de profissionais do Ceará. Agora, ele acredita que o Ceará tem facilidade de atrair bons atletas, porque é um grande clube. Ele até citou, né? Os grandes profissionais, eles querem trabalhar nos grandes clubes. E aí ele acha que o Ceará, por conta disso, entende o Eduardo Barroca, que atrai bons atletas, atraiu bons atletas, e por isso que ele citou que o Ceará tem um bom elenco. E aí, tendo esse bom elenco, aumenta a responsabilidade dele. O próprio Barroca falou que aumenta a responsabilidade, já que tem um bom elenco, de extrair o melhor desses atletas, que ele mesmo, né, está dizendo que são bons jogadores. Sobre a utilização de atletas, foi levantada uma questão que o elenco do Ceará tem atletas que chegaram aqui para ter mais ou melhores participações e não vem tendo. O caso, por exemplo, do Jean Carlos, né, que se pensou, está ali com a camisa 10, que seria o 10 clássico, muito utilizado, chegou a ser utilizado no começo, depois não foi, e como ele e outros atletas, o Luvanor até entra bastante, mas não tem dado os resultados. O que pensa sobre isso Eduardo Barroca, novo técnico do Ceará? Ele tem uma forma de trabalhar com equidade, ele deixou claro isso. Equidade quer dizer que ele dá oportunidades iguais a todos os seus atletas. Ele diz que essa equidade começa nos treinos, mas passa pelos jogos também. Os treinos, é claro, que vão definir os titulares, os que entram nos jogos, e dar chance a todos os atletas de trabalhar, faz parte dessa equidade.
quer aproveitar essa semana, porque há tempo para fazer isso, para conhecer um pouco mais o grupo, para conhecer um pouco mais os atletas que ele tem, para conhecer um pouco mais a característica, o momento que eles vivem e dar mais oportunidade para esses jogadores. Também vai ser importante esse conhecimento do elenco para ele mesmo poder definir algumas coisas que fará, né, sobre a busca das titularidades, em que situação utilizar que tipo de atleta, coisas que ele diz que até conhece parte do elenco, mas precisa conhecer também o momento que esses jogadores estão vivendo. Hoje foi o primeiro treino, né, do técnico Eduardo Barroca, e ele falou também sobre esse primeiro treinamento. Ele disse que foi um treino muito programado, apesar de ser o primeiro treino dele no clube. Não foi uma coisa que ele chegou, o que é que eu vou fazer, de repente fez o treino. Ele disse que assim que ontem fechou com o Ceará, que seria o treinador hoje, assim que aceitou o convite, já procurou preparar os treinamentos da semana e, claro, inclusive esse primeiro treino que ele já fez com os atletas do Ceará, e ficou feliz com o corpo técnico, que ele disse que é muito capacitado, citou alguns, diz que vários já trabalharam com ele em outros clubes. Ele está falando do pessoal que é assistente, que é auxiliar, que trabalha na preparação física, já que ele não trouxe nenhum preparador, com o pessoal que trabalha mesmo no clube, e ele entende que é um corpo técnico muito capacitado. E uma coisa que foi interessante nesse treinamento é que nós da imprensa pudemos assistir, inclusive, uma parte do treino técnico e depois do treino já tático, com bola, do coletivo, um coletivo que ele parou algumas vezes para dar informações a atletas, para mudar ali posicionamento, para mudar inclusive saída de bola. Então ele disse que a ideia é que a imprensa possa conhecer melhor o seu trabalho. Chegou a dizer que essa avaliação faz com que a crítica da imprensa seja diferente, mais embasada. Ele acha que isso é importante, entende que isso é importante. E aqui a minha avaliação sobre isso. Treinadores que sabem o que fazem nos treinamentos, eles não precisam fechar o treino. Mas isso aí eu não estou dizendo hoje, não. Já faz muito tempo que eu digo isso. Treinadores que sabem que seus treinamentos são de altíssimo nível não precisam fechar seus treinos. Eu sei que alguns fecham porque sabem que, vez ou outra, seus treinos não são desse nível todo. E há outros que fecham porque se acostumaram com uma rotina errática hoje do futebol, de fechar treinos, né? Então, é uma questão que o Barroca disse que o treinamento dele, que foi fechado também, mas que terá mais tempo para a imprensa poder observar. Sobre o trabalho, ele quer fazer um diagnóstico rápido do elenco e da situação dos atletas em todos os aspectos, e vai exigir o máximo padrão de excelência de seus jogadores, em jogos e em treinos. Ele disse isso, disse que o torcedor podia ficar tranquilo com isso, que a partir de agora, em jogos e em treinos, iria exigir esse padrão de excelência que todos os atletas, do ponto de vista do Eduardo Barroca, precisam ter. Identidade do time. Aí foi uma pergunta que eu fiz para ele, vou voltar para aquilo que eu disse que ia falar inicial. O presidente João Paulo Silva, que eu achei muito interessante, muito legal. Acho que a gente precisa criticar, mas precisa também reconhecer quando a coisa foi feita de forma correta. Primeiro eu fiquei intrigado e não fiquei muito feliz quando o pessoal da comunicação disse pra gente o seguinte: olha, vai vir o presidente, vai vir o diretor de futebol, vai vir o executivo, mas só o presidente, eles vão falar, mas só o técnico vai responder as perguntas. Eu fiquei pensando, poxa, tem algumas perguntas para a diretoria, né? Por que essa mudança, coisas assim. Pois o presidente chegou já respondendo isso. O João Paulo já chegou dizendo, olha, a saída do Morínigo não tem a ver com o trabalho em si dele aqui, que era muito bom, nem com os resultados, que também eram bons, mas com a performance, a forma que a gente quer a equipe do Ceará. A gente entende que na Série B o time precisa ser propositivo, o time não estava sendo, não teve resultados nesses primeiros jogos, e a gente acha que tem que ser um time que tem que se impor, que tem que propor,
que tem que ser impositivo na sua forma de jogar, e o Morínigo não trabalha assim. Pronto, em outras palavras, o João Paulo chegou dizendo isso. Então eu perguntei pro novo técnico, pro Eduardo Barroca, se essa questão de identidade, porque a identidade dele é de time propositivo, do Eduardo Barroca, como é que ele iria implantar essa identidade em um elenco formado em torno do Gustavo Morínigo, que é um técnico que o seu time aqui não era um time propositivo, era mais reativo do que propositivo. Como fazer isso? E ele, infelizmente, fugiu um pouco dessa minha pergunta. Ele disse que não se importa com o time ter a identidade dele, mas essa identidade, Barroca, foi contratada pelo Ceará. Ele não contratou só você, não. Ele contratou a sua forma de trabalhar com os times. E os seus times são mais propositivos. Então, talvez ele tenha entendido mal minha pergunta, talvez eu tenha me colocado mal. Ele pensou, ele disse, né, o coletivo aqui está acima do individual. Não é isso que eu estava perguntando. Estava perguntando um time formado em torno de um técnico reativo, um elenco formado em torno de um técnico reativo. Pelo que você conhece do elenco, dá para fazer um time propositivo? Porque só tem contratação a partir de julho. Dá para fazer? Pelo menos a janela de transferências nacionais só se abre em julho. Dá para fazer? Isso é possível? Era essa a minha pergunta, o meu questionamento. Infelizmente eu não ia explicar depois a minha resposta, mas ele não respondeu. Ele fugiu um pouco dessa resposta, falou que a coletividade tinha que ficar à frente da individualidade, que não se importava o time ter sua identidade, mas que era mais importante chegar aos objetivos da diretoria, os certos objetivos programados. Só que a pergunta não foi nesse sentido. O que eu queria saber é, com esse elenco, dá para formar um time propositivo? Ele foi formado em torno de um técnico que o time não jogava assim. Dá para formar? Era isso que eu queria saber. O Barroca acabou ou não entendendo ou não querendo responder. Tomara que ele não tenha entendido, tomara que eu não tenha sido ao ponto maior, tenha o feito compreender. Talvez o erro tenha sido meu. Eu acho que não. A pergunta está aí, depois vocês podem dar uma olhada para ver se foi um erro do meu questionamento ou não. Depois vocês podem dar uma olhada sobre isso. No final, ele falou sobre solidez defensiva da equipe. E eu vou deixar o próprio Barroca com vocês falar sobre essa questão da solidez defensiva que o time precisa, porque tem tomado muitos gols, inclusive nessas 2 primeiras rodadas da Série B. Eu acho que o Ceará fez um bom início de temporada com relação à produção ofensiva. Eu acho que tem atacante de lado com muito desequilíbrio individual, tem bons centroavantes com boa capacidade de fazer gol, tem finalização de fora da área com seus médios. É uma equipe com 3, 4 jogadores com nível de bola parada acima de uma média, né? A gente tem aí Danilo Barcelos, Castilho, Giancarlo. Não é muito comum você, dentro do elenco, ter jogadores com nível de bola parada tão bom. O próprio Arthur Rezende, que tem uma bola parada muito boa. Um time de boa estatura, que também é importante dentro de um longo prazo. Vão ter jogos que a gente vai ter que ganhar em bola parada. Então, eu vejo um potencial muito grande de continuar se desenvolvendo na parte ofensiva. Bem, em cima dos últimos jogos, é análise de vídeo, chegar no campo, dar referências para os jogadores, fazer as cobranças dentro dessas referências, para que nos próximos jogos a gente possa ter uma solidez defensiva maior. A parte da quantidade de gols nem sempre está ligado a tanta fragilidade. Às vezes o adversário te machuca ainda uma vez. Às vezes o fato de você não fazer o primeiro gol, o adversário fazer o primeiro gol, te cria uma falta de confiança dentro do jogo que te expõe num segundo momento. Não é algo tão matemático assim. Mas, obviamente, o nosso maior interesse é tentar fazer com que a maior parte do tempo a gente jogue melhor, a gente saia na frente, a gente não sofra gols, a gente faça o maior número de gols. Eu acho que todo esse somatório aí vai aumentando a confiança e vai nos dando referência aí para a gente caminhar no sentido que a gente quer. Daí, portanto, o Eduardo Barroca falando sobre essa questão do time defensivo, da solidez defensiva que ele espera dar ao seu time para que ele seja um time mais forte também defensivamente. Depois disso,
O Barroca ainda fez uma exposição ali de informações para a torcida, disse que quer ter a torcida do lado, embora saiba que nesses primeiros jogos da Série B isso não será possível, será punido, vai continuar jogando sem torcida. O fato é que o treinador chega com uma grande interrogação em relação ao torcedor, que muitos estão com receio dele não ser aquilo que o Ceará precisaria nessa temporada 2023, uma temporada em que busca o acesso, busca o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é uma questão que o próprio Barroca vai ter que provar com o seu trabalho e também com os resultados dentro de campo, porque o Ceará tem muitos jogos pela frente ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas nas 2 primeiras rodadas acabou ficando aquém daquilo que se esperava no Brasileirão Série B. E tem também um título em disputa. Não tenham dúvida que, apesar do Barroca pegar o carro andando, tudo isso vai ser colocado na conta, positiva ou negativamente, dependendo da performance, mas dependendo também muito dos resultados.